Fala galera, tudo beleza? Estou aqui para dar a quarta dica que vai levar vocês a ter um bom desempenho no Enem. E a dica número 4 é sobre função quadrática, ou seja, a nossa função do segundo grau. Tá? Então o que eu vou falar nessa dica para vocês? Eu separei em duas partes, tá legal? Bom, primeiro eu vou falar das raízes, tá bom? Que são os valores que estão no eixo X da minha função, tá bem? E a segunda parte eu vou falar dos gráficos, legal? Então essa dica ela vai ser um pouco mais extensa, porém muito completa para vocês. Vamos começar? Nessa primeira parte, pessoal, eu vou falar das raízes, tá bom? O que vai ser raízes de uma função do segundo grau? Raiz de qualquer função, na verdade, não só do segundo grau, mas qualquer raiz de uma função, são os valores que estão no eixo X, tá? Então são os valores da função no eixo X. Tá? Então, esses valores que estão no eixo X é que a gente dá o nome de raiz da função. Tá legal? São os valores da função que estão no eixo X. E para uma função quadrática, uma função do segundo grau, a gente pode ter no máximo duas raízes. Tá bom? Então a gente pode ter duas raízes, a gente pode ter uma ou simplesmente nenhuma. Já vou explicar melhor para você como que a gente faz para descobrir isso, tá legal? Bom, então vamos lá. Então como que eu faço para descobrir essas raízes? Na função quadrática, pessoal, tem duas maneiras. Tá? Uma geralzona, que você pode pegar e usar em qualquer função do segundo grau que ela vai dar certo. Tá? E uma que pode facilitar a sua vida. Em alguns casos, é claro. Tá? E aí eu vou mostrar para vocês as duas aqui, porque é uma dica, né? É para ajudar vocês aí a ter um melhor desempenho no Enem. Tá legal? Então, vem comigo aqui para a gente falar sobre as raízes, então. Bom, então toda função do segundo grau, ela tem essa forma. Toda função do segundo grau, ela tem essa forma. Tá? E para descobrir as raízes, o que eu faço? Esse valor aqui, ele tem que ser zero. Tá bom? Então, a função, né? O y, como o y, esse f de x, a função tem que ser zero. As raízes é quando a função é zero. Então nós vamos ter o quê? A gente vai ter isso aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Ou seja, nós temos uma equação do segundo grau. Daí eu vou ter que lembrar lá do meu nono ano, lá do meu sétimo ano. Como que eu resolvo uma equação do segundo grau? Tá? Existem duas formas, como eu falei para vocês. Uma é usando a fórmula de Bhaskara. Né? Que é dividido em duas partes. A primeira parte é para a gente descobrir o delta. Tá? Esse delta aqui. Então, b ao quadrado menos 4ac. E a segunda parte, que é para a gente descobrir os valores de x, que é menos b, mais ou menos a raiz do delta, sobre 2a. Essa é a primeira forma que eu tenho para descobrir as raízes de uma função. Usando a fórmula de Bhaskara. Quer dizer, que a gente atribui a Bhaskara, tá bom? É uma fórmula que foi atribuída a Bhaskara, então por isso que a gente chama de fórmula de Bhaskara. Então, para descobrir as raízes, a primeira forma é usando a fórmula de Bhaskara. Fórmula atribuída a Bhaskara, né? Certo?
Então aqui a fórmula ela é dividida em duas partes. A primeira parte é para a gente descobrir o delta e a segunda parte é para a gente descobrir o valor do x. E existe uma outra forma que é por soma e produto. Tá? Então aqui, ó, soma e produto, a soma tem que dar menos b sobre a e o produto tem que dar c sobre a. Essas são as duas formas, pessoal, que nós temos para descobrir as raízes de uma função quadrática. Tá bom? Então percebam que tanto a fórmula de Bhaskara como a soma e produto, eu tenho que conhecer, ó, BACA, BAC, B delta A. Ou seja, eu preciso conhecer quem? Eu preciso conhecer os coeficientes. Então esses valores, eles vão ser muito importantes para a gente. Tá? Então eu vou fazer com vocês agora um exemplo usando a fórmula resolutiva, que é atribuída à Bhaskara, e um exemplo usando soma e produto para vocês verem como é que a gente faz para descobrir as raízes de uma função quadrática, ou seja, os valores que estão no eixo x, no eixo horizontal. Então, acompanhem comigo aqui como fazer para descobrir as raízes de uma função quadrática das duas maneiras. Tá legal? Então a primeira coisa, pessoal, para a gente poder descobrir as raízes é a gente identificar os coeficientes, né? A, certo? B e C. Esses são os coeficientes da equação do segundo grau. Então eles vão ser importantes para a gente descobrir as raízes. Por quê? Porque usando a fórmula, ó, a gente tem duas partes. A primeira parte, a gente descobre o discriminante, que é o delta. Então, para descobrir o delta é b ao quadrado menos 4ac. Tenho que conhecer isso, professor? Sim, tem que conhecer isso. Tá? Isso faz parte da habilidade técnica dos conceitos matemáticos para a resolução de funções quadráticas. Tá bom? Então, só substituir agora. Então, vamos calcular lá, ó. Delta vai ser igual. O B é 3, então eu tenho 3 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 28. Calculando, cuidado para não errar no cálculo, tá bom? Às vezes o aluno faz a parte mais difícil, que é a montagem, e aí erra na parte mais simples, que é o cálculo. Então tome muito cuidado. Então tem 3 ao quadrado é 9, menos com menos é mais, 4 vezes 1 vezes 28 vai dar 112, então o delta vai ser igual a 121. E pessoal, aqui está uma coisa muito importante que vocês precisam saber, tá? É o seguinte, se esse delta, tá? Então façam uma marcação aí. Se esse delta ele der positivo, significa que a função ela tem duas raízes. Tá bom? Então aqui, ó, se o delta ele for maior que zero, tem duas raízes. O que isso significa? Que o gráfico vai cortar em 2 pontos o eixo x. Se esse delta for zero, o gráfico vai apenas cortar em um ponto esse eixo x. E se for negativo, não vai cortar em nenhum ponto. Tá bom? Então, deixem anotadinho aí. Positivo, duas raízes. Igual a zero, uma raiz. E negativo, nenhuma raiz. Tá bom? Então, essa é a primeira parte.
Agora, a segunda parte, eu vou descobrir essas raízes. Então, ó, a segunda parte, a fórmula é menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2a. Fazendo a substituição, né, pessoal? Então, vamos lá. Menos o b é 3, mais ou menos a raiz de delta, que é 121, dividido por 2 vezes a, que é 1. Então, o que nós teremos? Nós teremos isso aqui, ó, menos 3, mais ou menos a raiz quadrada de 121 é 11, dividido por 2 vezes 1 é 2. E daqui é que saem as duas respostas da nossa função. As duas raízes da nossa função. Porque uma, x1 vai ser menos 3 mais 11. Menos 3 mais 11, dividido por 2. E a outra raiz, o x2 vai ser menos 3 e menos 11, dividido por 2. Ficou espremidinho ali, mas eu acho que dá para vocês acompanharem aí, né, pessoal? Então, agora, calculando ali, devo 3 e pago 11, menos 3 com mais 11, vai dar 8. 8 dividido por 2 é 4. Né? Agora aqui, ó, menos 3 com menos 11 é menos 14. Menos 14 dividido por 2 é menos 7. Então tá aqui, ó, x1 é 4 e x2 é menos 7. Então significa que o nosso gráfico, a nossa função, as raízes que estão no eixo x é 4 e menos 7. Tá bom? Então isso foi usando a fórmula de Bhaskara. Agora eu vou mostrar para vocês usando soma e produto. Tá bom? E agora, pessoal, vamos descobrir as raízes usando soma e produto. Tá? Então vou usar isso aqui, ó. Soma e produto. Para descobrir soma e produto, pessoal, eu falo para vocês. É um método mais simples. Tá? Porém, tem algumas funções do segundo grau que são mais complexas, na qual não é aconselhável usar soma e produto. Então, o que eu sugiro? Qual é a dica que eu dou? Primeiro, tenta por soma e produto. Se conseguir, beleza, legal, porque você vai ganhar muito tempo. Daí, se você não conseguir resolver por soma e produto, aí usa a fórmula. Tá bom? Que é mais demorada, mas porém você vai chegar a um resultado mais tranquilamente do que por soma e produto. Tá? Soma e produto é um método mais rápido e para funções quadráticas mais simples, como essa aqui, ó. Também eu preciso conhecer os coeficientes, tá? Então aqui, ó, o A é 1, né? O B é menos 5 e o C é 6. Por quê? Porque a soma tem que dar menos B dividido por A. Então, quem que é B? B é menos 5, então vai ficar menos 5 dividido por A, que é 1. Menos com menos é mais, 5 dividido por 1 é 5. E o produto é C sobre A. Então, C é 6 e o A é 1. 6 dividido por 1 é 6. Então, a soma é 5 e o produto é 6. O que é isso, senhor? Soma 5 e produto 6. Essa é a resposta? Não. Agora é que vai entrar aqui, ó, raciocínio lógico. A soma de dois números tem que dar 5 e ao mesmo tempo que a gente multiplica tem que dar 6. Então, quais são esses dois números? Que a gente soma dá 5 e ao mesmo tempo, quando a gente multiplica, dá 6. Resposta: 2 e 3. Porque, ó, 2 mais 3 é 5. 2 vezes 3 é 6. Então, ó, 2 e 3, quando eu somo, dá 5. 2 e 3, quando eu multiplico, dá 6. Então, ó,
somado dá 5, multiplicado dá 6. Então, quais são as duas respostas? x1 é 2 e x2 é igual a 3. É um método mais prático, porém usado para funções mais simples. Espero que tenham entendido. Vamos falar dos gráficos agora. Vamos falar sobre os gráficos. Os gráficos da função do segundo grau. Tá? Bom, quando eu falo em gráfico de uma função do segundo grau, é representação geométrica. Então, a representação geométrica vai ser a parábola. Tá? E a parábola, pessoal, vai ser uma curva que tem uma abertura. E essa abertura, ela pode ser com a concavidade voltada para cima ou com a concavidade voltada para baixo. O que é concavidade, senhor? É a abertura. Tá? É a abertura dessa curva. Então, assim, ó. Então, toda vez que a gente tem uma função do segundo grau, na qual a função tem esse tipo, quem vai indicar a concavidade é o A. Se esse A ele for positivo, a concavidade da parábola é para cima. Ó, abertura para cima. E se esse A, se esse valor aqui ele for negativo, a concavidade é para baixo. Tá? Então é bem simples, pessoal. Em relação à concavidade, em relação à abertura, se esse valor for positivo, concavidade para cima. Se esse valor aqui for negativo, tá? Negativo, né? Aqui negativo e aqui positivo. Então, se for positivo, para cima. Se for negativo, para baixo. Né? Daí eu tenho uma brincadeira. Se for positivo, carinha feliz. Se for negativo, carinha triste. Beleza? Fica uma brincadeirinha aí para a gente poder dar sequência ao nosso estudo do gráfico. Daí, prosseguindo, pessoal, a ideia do gráfico, como a gente viu aqui, ó, cada coeficiente, o A, indica a concavidade. Que a gente viu anteriormente, tá bom? Então, se o A for positivo, concavidade para cima. A abertura é para cima. Se o A for negativo, a concavidade é para baixo. Carinha triste, né? Agora, o B é o sentido que a parábola corta o eixo Y. É o sentido, pessoal. Como assim sentido, senhor? Se a parábola corta o eixo Y subindo ou se corta o eixo Y descendo, tá bom? Então aqui, ó, se o B for positivo, corta subindo, tá bom? Se o B for negativo, corta descendo. Tá bom? Então, é o sentido, tá, pessoal? Então, a parábola tem uma curva. Então, se o B for positivo, significa que a parábola corta subindo. Agora, se esse B for negativo, significa que a parábola corta o eixo Y descendo. Tá bom? O C é o ponto de intersecção com o eixo Y. Tá? Então, o C, pessoal, vai indicar para a gente exatamente o ponto de intersecção. Aonde que esse gráfico corta o eixo Y. Exatamente naquele ponto. Tá? Então, o C mostra o ponto e o B mostra como que a parábola passa por esse ponto. Tá legal? E, para fechar a análise,
o delta. Opa. O delta, que é referente às raízes, né, pessoal? Então, o delta, que é referente às raízes, né? A primeira parte da nossa dica. Então, nós temos o que em relação às raízes, né? Então, se o delta for positivo, nós temos duas raízes. Né? Se o delta for igual a zero, uma raiz. E se o delta for menor que zero, nenhuma raiz. Tá bom? Então, vou mostrar um exemplo aqui agora para vocês, para a gente fechar essa parte das dicas de função do segundo grau. Eu vou fazer um exemplo para concluir tudo aquilo que a gente falou agora, tá? Então, desde a primeira parte, que foi sobre raízes e os gráficos e todos os seus elementos, tá bom? Então, vamos lá. Uma coisa que sempre me perguntam, professor, é sempre f de x que uso? A resposta é não, tá? Pode ser y, pode ser c, pode ser s, pode ser h, tudo depende do problema em questão, tá bom? Mas o mais comum é f de x e x, tá? Então, por isso que eu tô sempre usando f de x, tá? Então, pessoal, então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é determinar as raízes, né? Então, as raízes. Existem duas formas, como eu falei para vocês. Existe usando a fórmula e existe usando, fazendo por soma e produto. Soma e produto é mais simples, né? Então, a dica que eu dou é o seguinte: tenta por soma e produto. Se conseguir, beleza, tá bom? Então, é assim que eu vou fazer. Então, primeiro eu vou calcular a soma e o produto das raízes. Então, a soma, o que a gente precisa saber? Que é menos b sobre a. E o produto é c sobre a. Né? Então, vamos lá. Na frente do x ao quadrado, quando não aparece ninguém, é 1. Então, o a é 1. O b é menos 7. E o c é 12. Então, pessoal, vamos calcular aqui, ó. Menos b, então menos 7. Por que menos, professor? Porque tem um menos da fórmula e o 7 é negativo, então menos 7. Dividido por 1, então nós temos aqui, ó, menos com menos é mais, 7 dividido por 1 é 7. Então a soma tem que dar 7. E o produto, vamos lá. C é 12 e A é 1. 12 dividido por 1 é 12. Então agora vamos pensar, pessoal. Soma tem que dar 7 e o produto tem que dar 12. Dois números que quando eu somo dão 7 e quando eu multiplico dão 12. Outra dica, pessoal. Sempre começa testando pela multiplicação. Dois números que multiplicados dão 12. Logo vem na nossa cabeça 4 e 3. Vai dar 12. 4 vezes 3. 4 vezes 3. 4 vezes 3 é 12. 4 mais 3 é 7. 4 mais 3 é 7. Então, 4 mais 3 é 7. 4 vezes 3 é 12. Então, essas são as duas raízes. x1 é 7 e x2 é 12. E com essa informação, pessoal, eu consigo fazer o nosso gráfico. Veja só, a gente tem aqui, ó, gráfico agora. Por que eu preciso saber das raízes? Porque essa é o inicial, é o ponto inicial, né? Para a gente construir um gráfico, tá bom? Então, no gráfico a gente tem o eixo x, o eixo y e a gente tem o eixo x, né? Aqui o encontro é o 0. Então, ó, x1 é 7 e x2 é 12 não, perdão, né, pessoal? Aqui arruma aqui, perdão, não é 12 não. Opa, ó, tá vendo? Estava cometendo um erro incrível. Ó, somado tem que dar 7 e multiplicado tem que dar 12. É 3 e 4, né? Ou 4 e 3, tanto faz, né? 3 e 4. Então, x1 é 3 e x2 é 4. 3 mais 4 é 7.
3 vezes 4 é 12. Então, as raízes é 3 e 4. Então, esses são os valores que vão no eixo X. Então, aqui eu conto, ó, 1, 2, 3 e 4. Então, aqui, ó, uma raiz, duas raízes. Né? Segunda raiz, uma raiz, primeira raiz, segunda raiz, 3 e 4. Ou 4 e 3, né? Mas na hora de colocar no eixo X, é claro, tem que ser em ordem. Então, ó, esse 3 e esse 4 que eu marquei são os quê? São as raízes. Agora eu vou para a função que eu tenho. Né? Eu vou para a função que eu tenho. Então, esse C é o ponto de intersecção. É o 12 aqui, ó. Esse C é o ponto de intersecção. É o 12. E a parábola, pessoal, é com a concavidade para cima ou para baixo? O A é positivo. Então, se o A é positivo, a concavidade é para cima. Então, a abertura é para cima. Então, ele vai vir aqui, ó. Ele vai vir do 12 e vai passar por esses dois pontos aqui, ó. Então, nosso gráfico vai ficar mais ou menos assim. É para a gente ter uma noção. A gente não precisa construir um gráfico perfeito. É só para a gente ter uma noção. Então, ó, quem está no eixo X? As raízes. Quem está no eixo Y? O C, o ponto de intersecção. E aí agora vamos pensar aqui, ó, no B, ó. Lembra o B, o que é? O B é o sentido que a parábola corta o eixo Y. É o sentido, como que essa parábola corta o eixo Y. Né? Aqui é negativo, então significa que ela corta descendo. Vamos ver se isso acontece? Sim, ó. Se a gente fizer um gráfico aqui, ó. Se a gente prolongar o gráfico, ó. Ele vai vir passar pelo 12, o 3 e o 4 e subir. Né? Porque também, outra dica, o gráfico é sempre da esquerda para a direita. É na ordem da leitura. Então a gente vai construir um gráfico, da esquerda para a direita. Tá? Então o gráfico vem daqui, ó, passa pelo 12, passa o quê? Passa pelo 12, ó, passa pelo ponto de intersecção, o quê? Descendo. Por que passa descendo? Porque o B é negativo. Tá vendo? Então eu tenho certeza de que esse meu gráfico, ele está certo. Né? Por quê? As raízes estão aqui. O ponto de intersecção está no eixo Y. Né? E esse daqui indica que está descendo. Então eu tenho certeza que o meu gráfico está certo. Beleza, pessoal? Então, bons estudos aí. E vejo vocês na dica número 5, que a gente vai continuar ainda falando sobre função do segundo grau.